Ai, pronto. Então, estamos gravando agora, né? A gente vai iniciar as atividades dessa quarta-feira, 19 de agosto, tendo o prazer de receber o professor Paulo. Não vou me atrever a tentar falar o sobrenome para não passar vergonha. Então, professor Paulo, seja muito bem-vindo. Esse era um dos nomes na listinha, né, minha e do Ayrton, que a gente foi encaixando conforme dava para chamar e era um momento apropriado. Então, fica à vontade para fazer sua fala inicial e depois a gente bate um papo. Perfeito. Então, obrigado mais uma vez, tá, Daniela e Ayrton, pelo convite. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a minha câmera e compartilhar a tela, porque eu vou mostrar alguns slides só para servir como um guia para vocês. E aí depois, quando acabar, eu retorno com a minha imagem e tiro a tela, tá bom? Tudo bem. Então, rapidamente, como o Ayrton sugeriu, eu sou o Paulo Nadanovski. Daniela, é simples falar meu sobrenome. É só ler exatamente o que está escrito. Nadanovski. E eu sou professor titular do Departamento de Epidemiologia do Instituto de Medicina Social da UERJ e sou pesquisador do Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz. Então, são poucos, são 10, acho que eu preparei 11 slides só, então não vai nem para, acho que 20 minutos, meia hora já dá, e a gente começa o bate-papo. Bem, bom, durante um tempo, né, entre março e abril, parecia que o Brasil poderia sofrer menos, né, com essa pandemia do que outros países, como Itália, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, né, por exemplo. E no final de abril foi o primeiro sinal de alerta que a gente teve de que o confinamento aqui não estava funcionando como nesses outros países. Como é que a gente viu isso? Mesmo depois de mais de 4 semanas de confinamento domiciliar aqui no Brasil, ainda estava mostrando um aumento no número de mortes diárias registradas, enquanto nesses outros países, após 3 semanas de confinamento, as mortes começaram a reduzir rapidamente. Então, quando ficou claro, a partir aí de meados de junho, que o Brasil tinha se tornado um dos piores lugares, com mais de 40 mil mortes, né, acumuladas em um período de só 3 meses, eu comecei a receber telefonema, né, de jornalistas perguntando se a situação aqui no Brasil de fato era ruim, como estava se divulgando. Eles me diziam que o governo estava defendendo que, para saber quais países estavam controlando melhor ou pior, né, a pandemia, tinha que se considerar o tamanho da população. Que a taxa por 100 mil ou por milhão de habitantes, né, se a gente fosse considerar essa taxa, o Brasil estaria indo melhor do que vários países desenvolvidos. E, bom, de acordo com o governo, tinha que se considerar que o Brasil é um país com uma população muito grande e com dimensões continentais, então não seria uma comparação justa com outros países desconsiderar o tamanho da população. Então, essa atitude de focar na taxa por habitante, né, ao invés de nos números absolutos de mortes, foi uma opção política do governo, né, para se defender das críticas de que não estava tendo sucesso para conter a pandemia no Brasil. A atitude, inclusive, do presidente foi, desde o início, minimizar a gravidade desse vírus e demonstrar que não havia necessidade de ficar em casa, de fechar o comércio e todas as medidas restritivas de circulação de pessoas. Pelo contrário, ele sempre deu exemplo circulando entre as pessoas, mesmo em situação de aglomeração, isso, inclusive, durante o período em que o próprio Ministério da Saúde e as principais cidades afetadas, como São Paulo e Rio, estavam solicitando que as pessoas ficassem em casa. Bem, a distorção estatística introduzida pela taxa por habitante no Brasil, não só no Brasil, mas em qualquer país com uma população muito grande, acontece através de uma tática muito simples. É só inserir no denominador pessoas que não estão expostas aos surtos do vírus. Então, no Brasil, na época em que o vírus estava quase restrito a São Paulo e Rio,
quando se incluía no denominador a população do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas, várias cidades, né, sem o vírus, o número de mortes por habitante se diluía, tanto que gerava uma taxa de mortes por habitante baixíssima. Então, quanto maior a população de um país, maior o número de habitantes não expostos aos surtos. Consequentemente, mais a taxa por habitante cria uma distorção estatística que não reflete bem a força da epidemia no país. Ela dilui erradamente as mortes numa população de não expostos. Então, como não é possível a gente saber exatamente quem são os expostos durante a pandemia, o mais informativo é acompanhar o número absoluto de mortes no país. O objetivo é simples, saber se o número de mortes está aumentando ou diminuindo e com que velocidade, né? Então, usar a taxa de morte por habitante ou o número absoluto de mortes não é uma mera discussão técnica, mas uma decisão política que pode influenciar o comportamento das autoridades e da população diante da pandemia. É verdade que o número de mortes no Brasil cresceu tanto, né, recentemente, que até a taxa por habitante já coloca o Brasil numa situação ruim em comparação com a maioria dos países. Mas ela ainda pode ser usada politicamente para defender que o Brasil não está tão pior que os outros países. Né? Ao argumentar em taxa por habitante, né, que em taxa por habitante a situação do Brasil não é tão ruim, o governo pode defender mais tranquilamente o fim das restrições e o retorno total das atividades econômicas e sociais imediatamente. Só que essa opção política é perigosa, porque pode fazer com que as pessoas minimizem a necessidade de conter a transmissão do vírus. Então, desde o início dessa pandemia, a gente percebeu o dilema que teria que enfrentar. Já estava clara a necessidade do confinamento domiciliar, mas a atividade econômica e a vida social são necessárias também. Então, ninguém queria, né, nenhuma pessoa queria ser obrigada a ficar em casa, mas também não queria ser infectada pelo vírus, né, que estava matando tanta gente em outros países. E muitas pessoas nem podem ficar em casa, porque ela tem que trabalhar para sobreviver ou exercem atividades essenciais. Agora, a tragédia que a gente vive é a seguinte. Primeiro, a probabilidade de você se infectar, apresentar sintomas graves, precisar de cuidados hospitalares ou morrer devido a esse vírus é baixa. Segundo, como você intui corretamente que o seu risco é baixo, você não fica em casa. E terceiro, se você estiver infectado e não ficar isolado, e muitas vezes você nem sabe se está infectado, provavelmente você será responsável pela morte de outras pessoas, mas dificilmente você próprio morrerá. Né? Esse é assim, a tragédia, né, da lógica. Né? Então, se de cada 100 infectadas uma pessoa morrerá, muito provavelmente essa uma não será você. Né? Será alguém que você não conhece, nem nunca saberá que morreu por causa da sua transmissão. Então, essa é a tragédia da pandemia no Brasil. E essa tragédia no Brasil é intensificada porque o próprio presidente da República caiu nessa armadilha de intuir corretamente que o risco individual é pequeno e, por isso, não consegue enxergar o risco populacional. Ou seja, que as milhares de pessoas, as milhares de mortes, né, são causadas principalmente por pessoas que, como ele, passam ilesas pela doença, mas transmitem o vírus. E, obviamente, no caso do presidente, é muito pior, porque ele influencia o comportamento de muita gente. Bom, uma parte da população brasileira entendeu essa tragédia e está evitando sair de casa e o contato físico mais próximo. Mas há uma parcela excessiva da população que não entendeu ou entendeu, mas mesmo assim prefere voltar à vida normal, aceitando que é um preço que vale a pena pagar. Quer dizer, a gente tem que preservar, na visão dessas pessoas, elas entendem que a gente tem que preservar a economia e a vida social, mesmo que para isso pessoas tenham que morrer. O erro é não reconhecer que existe uma alternativa melhor, que foi a alternativa escolhida pelos países desenvolvidos, né, que reduziram muito o número de mortes com o isolamento levado a sério,
que é isso, levado a sério? Incluiu ajuda financeira às pessoas que tinham que trabalhar fora de casa, uma ajuda financeira generosa, locais para isolamento para quem não tem como ficar isolado em casa e monitoramento rígido das pessoas infectadas. Né? Existe, inclusive, alternativa extrema das autoridades forçarem as pessoas a ficar em casa, com a ajuda de sanções e da polícia. Isso parece ter funcionado muito bem na China. Agora, Nova Zelândia, Israel, Coreia do Sul, por exemplo, são, obviamente, menos autoritários, mas têm sido muito assertivos, vigorosos, mesmo forçosos, beirando o autoritarismo em certas ocasiões, obrigando a quarentena de entrantes no país e rastreamento e isolamento de infectados. Bom, o que está no âmago desse debate sobre usar a taxa de morte por habitantes ou o número absoluto de mortes é se o tamanho populacional é um fator importante que dificulta conter a transmissão do vírus no país. O fenômeno que está tentando se entender é a velocidade de transmissão da doença na população. Quais são os países, né, que estão tendo mais sucesso em conter a transmissão do vírus na população? Se essa for a pergunta que quer se responder, o tamanho da população pouco importa. A transmissão do vírus e a morte pela doença pode ser influenciadas por várias características da população, mas não necessariamente pelo seu tamanho. A transmissão frequentemente é menor em países com populações maiores e vice-versa. Fatores que parecem importantes para aumentar as mortes pela Covid-19 são fatores como maior número de entradas de pessoas infectadas, através do turismo, muitas pessoas saindo e entrando do país e muita mobilidade dentro do país. A alta densidade demográfica, que significa aglomeração fora e dentro dos domicílios, muitas pessoas idosas, com doenças crônicas e mais pessoas pobres. Por quê? Porque tem mais pessoas com dificuldade, entre os pobres de ficar em casa, porque tem que sair para trabalhar, tem dificuldade muitas vezes até de acesso à água limpa e tem aglomeração dentro da própria residência e na vizinhança. A chave para a gente entender o raciocínio é a seguinte, em relação a essa discussão da importância do tamanho populacional. A exposição de interesse, no caso da Covid-19, não está no ambiente, ambiente no sentido amplo assim, da palavra. Essa exposição de interesse está nos indivíduos infectados. Então, por exemplo, a poluição do ar, a dieta ultraprocessada, a renda per capita baixa, são exposições ambientais, às quais toda a população está exposta. Nesses casos, não faz sentido mesmo comparar o número de pessoas em cada país com doenças causadas por essas exposições, pois, obviamente, as exposições estão afetando uma quantidade maior de pessoas em países maiores e vice-versa. Isso não acontece com a Covid-19. Independentemente do tamanho do país, seja ele a China, com mais de 1 bilhão de pessoas, ou o Brasil, com mais de 210 milhões de habitantes, o SARS-CoV-2 não está sendo exposto à população toda no ambiente, como assim no ar. Somente quem encontra um indivíduo infectado está exposto. O raciocínio é análogo aos estudos em genética, de ancestrais e descendentes. Cada surto de infecção tem uma cadeia de ancestrais e descendentes que vai se desencadeando dentro de populações, independentemente do tamanho populacional. Uma analogia útil da pandemia, que se propaga através de surtos de infecção, é com focos de incêndio. Conseguir evitar ou controlar focos de incêndio no país não depende do tamanho da população, depende da competência dos bombeiros. Quando a taxa de mortalidade, ou de casos, de acordo com o tamanho populacional, é importante. Paulo, posso te interromper para ser mais interativa a tua exposição? É o Ayrton aqui. Eu estou chegando aqui no... São só 12 slides, estou chegando no final. Tá legal. Beleza? Mas se é alguma coisa, Ayrton, se for alguma coisa que
necessita de um esclarecimento no momento, um melhor entendimento, manda aí. Não, deixa para o final, sem problema. Legal. Então tá. Então, eu estava dizendo, né, todas as limitações de utilizar a taxa por habitante, mas agora nesse slide eu vou dizer quando que usar essa taxa pode ser útil, tá? Então, essa taxa de mortalidade, tanto de mortes quanto de casos, de acordo com o tamanho populacional, é importante para avaliar o quê? O impacto da doença no país. Como não se sabe qual será a extensão da doença ainda, não é relevante ainda avaliar a sua importância relativa como causa de morte, né, em relação a outras doenças, ou o seu impacto na população. Porque tudo isso pode mudar radicalmente em um período curto de tempo, como a gente tem visto, né, no Brasil tem mudado rapidamente. Né. Quando o número de novos doentes na população estabilizar e a gente descobrir como será a dinâmica dessa doença nas populações humanas, por exemplo, ela vai ser suprimida totalmente, ela será uma virose sazonal, vai haver imunidade adquirida duradoura e várias outras questões, aí vai passar a ser mais relevante a gente prestar atenção à taxa de mortalidade do que ao número de mortes. No entanto, nesse momento, em que a grande maioria das pessoas nos países é suscetível e nenhum país já se aproximou da exaustão dos casos, ou seja, do teto, o número de pessoas que ainda pode ser infectado e morrer, o tamanho populacional é irrelevante para o risco de ser infectado. A não ser, realmente, aí é um parêntese, que a imunidade de grupo seja atingida com percentuais muito pequenos, né, de soro convertidos, menos de 20%, por exemplo. Mas a gente nem sabe ainda por quanto tempo essa imunidade dura. Né? Bem, uma explicação comum também para o número alto e persistente de mortes diárias no Brasil é que aqui não tem só um surto nacional, mas vários surtos locais ou regionais, cada um em um momento no tempo. É como se o Brasil pudesse ser entendido não apenas como um país, mas alguns países dentro de um país, com surtos relativamente independentes em momentos diferentes. Supostamente, tudo isso se agravaria pelo fato do Brasil ser um país muito populoso e de dimensões continentais. Essas explicações não são convincentes por várias razões. Os outros países também poderiam, potencialmente, ter apresentado vários surtos persistentes locais ou regionais. Por exemplo, Espanha, Itália, Reino Unido recebem uma quantidade muito maior de turistas por ano do que o Brasil. E eles visitam diversas regiões dos países. Por isso, a probabilidade de introdução de pessoas infectadas pode ter sido maior na Espanha, com 82 milhões de turistas ano, na Itália, com 62 milhões, e no Reino Unido, com 36 milhões, do que no Brasil, com 7 milhões. O SARS-CoV-2 foi um vírus importado, tanto para esses países como para o Brasil. Na Espanha, Itália e Reino Unido, os cidadãos realizam muitas viagens internas e nada indica que isso acontece mais nesses países, do que ocorre mais no Brasil do que nesses países. Bom, há vários milhões ainda de pessoas suscetíveis nesses países e o número de pessoas infectadas poderia aumentar muitas vezes antes que o tamanho populacional oferecesse um teto para novas infecções, pelo tamanho populacional ou pela imunidade de grupo. A Espanha tem uma população de 46 milhões e 28 mil mortes pela Covid-19. A Itália, população de 60 milhões e 35 mil mortes. Reino Unido, população de 66 milhões e 46 mil mortes. Alemanha, população de 81 milhões e 9 mil mortes. Coreia do Sul, população de 51 milhões e 305 mortes. Em relação à soroconversão, a Espanha realizou uma pesquisa nacional e constatou que apenas 5% da população tinha anticorpos contra a SARS-CoV-2, isso depois de ter tido essas 28 mil mortes. Bem, então, o tamanho populacional parece não ser uma razão plausível para as mortes pela Covid-19 não terem sido mais numerosas e persistentes nesse país, assim como estão sendo no Brasil. Pois lá, como aqui, também há pessoas suscetíveis de sobra para serem infectadas. As dimensões continentais podem ser um fator de proteção mais do que de risco. Acho que isso tem que ser avaliado, estudado, eu não conheço nenhum estudo sobre isso ainda, mas a minha hipótese é que
essa extensão torna mais difícil a chegada do vírus em locais isolados de países de extensão territorial muito grande. O isolamento geográfico parece um fator de proteção. Isso foi sugerido pelo sucesso de países ilha, tais como a Nova Zelândia, em conter a chegada das pessoas infectadas no país. Então, países muito extensos, seria mais fácil dificultar a chegada do vírus em várias regiões mais isoladas. Então, obviamente, não foi apenas isso que a Nova Zelândia fez, né? Ela adotou um programa rígido de rastreamento de infectados e seus contatos, com locais específicos para confinamento forçado dos infectados. Bem, resumindo, o tamanho da população no Brasil não parece ser uma justificativa plausível para o número maior de surtos locais e regionais, em momentos diferentes, ou para a persistência mais longa da onda de mortes brasileira. Na realidade, poderia se esperar mais surtos espalhados na Espanha, na Itália e no Reino Unido do que no Brasil, pelo número de turistas e viagens internas. Nesses países, provavelmente, houve um número maior e mais espalhado de introduções do vírus do que aqui no Brasil. O fato é que esses países conseguiram evitar o aparecimento ou o crescimento de surtos locais e regionais, de forma que 3 semanas após o início do confinamento domiciliar, ele já tinha atingido o pico nacional de mortes diárias. O Brasil é o outlier nessa história, junto com os Estados Unidos. Ao invés de pico, aqui nós fizemos um platô. Agora o meu último slide. Só para falar de uma questão que eu acho que também aparece várias vezes, eu acho que é uma falácia. Né? Tem pesquisadores dizendo que não faz sentido comparar países porque há muita heterogeneidade dentro dos países. Quer dizer, que em algumas regiões do país há muitos surtos, enquanto em outras não há nenhum surto. Ora, se a gente for pensar dessa forma, não faria sentido comparar regiões, estados, cidades e nem mesmo bairros, porque a heterogeneidade existe dentro de todos esses níveis geográficos. Então, no meu entendimento, faz todo sentido comparar países, porque um país é uma unidade administrativa, uma unidade gerencial e cultural. Então, por exemplo, se o presidente de um país cria ou coordena políticas nacionais de combate ao vírus, a quantidade de surtos deve ser menor nesse país do que em outro país em que não há políticas nacionais coordenadas de combate ao vírus. Se a população de um país confia na sua liderança política e é uma população disciplinada, deve ser maior a probabilidade de contenção do vírus. Se um país é rico e consegue dar uma ajuda financeira generosa para manter as pessoas em casa, a probabilidade de contenção do vírus é maior. Quer dizer, há fatores relevantes para a transmissão do vírus que variam muito entre os países. Então faz sentido comparar países. E é isso, pessoal. Então a gente pode começar o bate-papo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da apresentação e vou retornar a minha câmera. Então, bate-papo. Ayrton está com uma pergunta, um comentário... Desculpe te interromper, Paulo, mas que surgiu uma lembrança de comentar quando tu falaste que a epidemia é muito semelhante com o manejo de um incêndio. Aí me ocorreu um editorial que saiu semana passada no British Medical Journal. O título é Comportamento, Ambiente, Intervenções Sociais e no Sistema contra a Covid-19, de uma líder lá do UCL, Susan Mitchell, em que ela comenta que o comportamento é fundamental no manejo dessa pandemia. E aí me ocorreu isso que eu ia comentar, assim como o incêndio, né? Aquela pessoa que vai procurar documentos, dinheiro, enquanto está ocorrendo incêndio na sua casa, tem menos probabilidade de se salvar do que aquele que diz, olha, eu quero sair para me salvar, né? E mais do que isso, a gente sabe que o incêndio está muito ligado com condições no ambiente anterior, né? Então, se aquela pessoa não tem medidas preventivas, vai ter um risco maior de causar danos, assim como ocorre na situação dessa pandemia, né? Então, achei muito legal essa tua correlação que eu nunca já tinha visto, mas não tinha me chamado tanto a atenção quanto da tua colocação agora. Sim. A analogia, desculpa, não, a primeira vez que eu ouvi essa analogia veio daquele epidemiologista de Harvard, o Mark Lipsitch, que ouvindo um podcast dele,
que ele é uma das pessoas que eu sigo, né, desde o início dessa pandemia. Eu acho que é interessante o ponto dele. Ele acha melhor a analogia da pandemia com incêndio do que com uma onda. Ele acha que definir ondas é mais complicado do que a lógica do incêndio. Eu concordo, eu acho que a analogia do incêndio é melhor. E até uma... E assim, o ponto que eu estava fazendo em relação ao incêndio se originou numa entrevista que eu dei para um jornalista, e a ideia é a seguinte: você tem um incêndio de, sei lá, de grandes proporções, sei lá, num estádio de futebol no Brasil, e morrem 60 mil pessoas, tá? E você tem uma situação similar na Dinamarca, e os bombeiros atuam mais rapidamente, ou tem sistemas de prevenção de incêndios já colocados melhores, morrem 20 mil pessoas a 30 mil. Se você for fazer a taxa por população de mortes, você vai ter uma taxa de mortes por população muito maior na Dinamarca, nessa situação, do que no Brasil. Mas é uma comparação totalmente estapafúrdia, simplesmente pelo tamanho populacional. Porque claramente a capacidade e o sucesso em combater o incêndio foi maior na Dinamarca do que no Brasil. E a taxa por habitante, nesse sentido, distorce completamente essa comparação. Né? Ótimo. E a outra pergunta, até eu fiz um questionamento para os alunos, agora que eu estava dando aula antes dessa atividade, e eu pedi para eles listarem exemplos de medidas de saúde pública bem-sucedidos no Brasil. Demoraram um pouco, mas foi identificado. Controle do tabagismo, a Zika mais recentemente, a própria Programa Nacional de Imunização certamente é um sucesso. O combate a HIV e AIDS, o Brasil liderou, para citar alguns, né? E por que e claro que o SUS certamente tem um papel fundamental em todos esses exemplos de sucesso. E por que está sendo um insucesso? Tu achas que é um insucesso, obviamente, né? Como a sociedade está lidando com essa pandemia? E por quê? Quais as causas, assim? Pois é. Aí eu acho dificílimo. Eu acho que na tua pergunta vem uma mensagem, acho mais importante que propriamente a resposta para ela, que é uma situação da gente ficar realmente sem resposta pelo fato da gente ter um SUS do jeito que a gente conseguiu construir, tão descentralizado, que tem uma quantidade de agentes de saúde tão grande, espalhados pelo país inteiro, que tem uma condição excepcional de conhecimento da população local. Teria toda a condição de criar e fazer um sistema de acompanhamento das populações locais. Seria o potencial para a gente ter um sucesso incrível no controle dessa pandemia. Eu acho que assim, fica mais do ponto de interrogação do que a resposta. Agora, para mim, assim, que claramente a gente está subutilizando todo esse recurso que a gente tem incrível de saúde da família, de agentes comunitários de saúde. O que fica para mim é o que eu digo: se a gente tivesse uma determinação central, coordenada, nacional, muito clara da importância, da gravidade do problema, e aparelhasse, né, a partir daí, aparelhasse e direcionasse toda essa estrutura que a gente tem para lidar com esse incêndio, esse grande incêndio nesse momento, acho que a gente claramente teria evitado e estaria evitando esse absurdo, essa carnificina que a gente está vivendo no Brasil. Com certeza. Ótimo. Muito obrigado pelas reflexões. Deixar aberto aí para alguma pergunta, comentário. O Massur colocou aqui no chat, né, durante a exposição do professor, que Índia, Indonésia e Paquistão derrubam essa ideia, né, em termos de mortes do governo, e que essa análise não inclui a Rússia e a China, porque o governo não leva em conta os países comunistas, né? Eu, inclusive, procuro, não sei se vocês devem ter reparado, eu uso muito poucos exemplos de países
como a China, por exemplo. Até tem uma situação interessante, eu vou falar, comparando o Wuhan, né? Mas porque justamente muitas pessoas, né, eu mesmo, incluo entre essas pessoas, tem uma certa reticência em saber o quanto a gente de fato está sabendo o que acontece nesses países, que eu acho que são países ainda com um certo grau de autoritarismo e fechamento de informação. Então a gente pode ser acusado de que não dá para confiar, né, nessas informações. Eu não acho que é bem assim, acho que a gente tem um grau de informação razoável, inclusive uma comparação que eu acho bem interessante de ser feita nesse sentido é com a cidade de Wuhan, que foi o primeiro epicentro dessa pandemia, que foi pega de surpresa, inclusive, e teve uma quantidade de mortes, né, aumentando rapidamente, e eles tomaram as medidas, conseguiram conter a epidemia, né, a pandemia em Wuhan. Hoje, Wuhan talvez seja o lugar mais seguro de você estar para não ter risco de contrair a doença, e eles já estão com atividades praticamente normais. E São Paulo, que é uma cidade também de uma quantidade grande de habitantes, está há meses tentando controlar a pandemia e não muda. Eu estou acompanhando os dados da cidade de São Paulo, continua naquele nível de 500 mortes por semana e a coisa não desce um pouquinho, só um pouquinho, mas fica ali por volta de 500 mortes por semana, um platô absurdo, né? Então, por que Wuhan, uma cidade enorme, também milhões, mais de 10 milhões de habitantes, conseguiu manter lá 4.500 mortes, apagou o incêndio, pronto, acabou o problema. Não é acabou, mas então, vida praticamente normal em Wuhan. Em São Paulo, que é a cidade mais desenvolvida do Brasil, está tentando fazer o melhor, mas ninguém vive isolado, né? São Paulo não está isolado do Brasil. Então, não pode, a cidade de São Paulo não pode sozinha conseguir resolver o problema da sua pandemia se o resto do Brasil está do jeito que está, né? Então, e no Rio de Janeiro, como é que está, Paulo? Pois o Rio de Janeiro, eu também estou acompanhando a cidade do Rio. Nas últimas 4, 5 semanas tem havido um declínio, né, nas mortes. Eu ainda acho cedo para achar que isso é sustentável, né? Até pelo que eu estou dizendo, está muito perto de São Paulo, perto de outros locais, então os surtos vão e vêm, a gente está num nível muito alto de transmissão ainda no Rio. Tem uma redução, São Paulo, a cidade de São Paulo não está tendo essa redução que a cidade do Rio está tendo. Eu não entendo exatamente, não sei exatamente por que essa diferença, eu acho que tem várias questões aí, mas o fato é que o Rio de Janeiro, no momento, está tendo um declínio, está tendo, acho que, se não me engano, a última semana foram perto de 200 e poucas mortes na última semana, né? Mas é um absurdo, é muito alto ainda, mas é menor do que São Paulo, né, que está com de 500 mortes. Né? Uma das razões, quem sabe, é que circula muita gente de fora de São Paulo que vai até lá, até em função de comércio, né? Eu imagino que isso seja uma das razões, né? Entre outras tantas, provavelmente, né? Você diz para São Paulo estar mantendo esse nível muito alto, mais alto? Isso. Acho que São Paulo recebe muita gente que vai para comprar produtos e trazer para os seus locais, né? E que antes era muito parecido Rio e São Paulo, e agora São Paulo certamente tem uma proeminência acho bem plausível nessa atração, né? Atração de todo o país, né? Pois acho bem plausível essa tua hipótese, porque São Paulo realmente é o polo, né, econômico e não adotou uma política de se fechar, né, em termos de receber e sair pessoas. Isso é fundamental. Nos países que tiveram sucesso, adotaram políticas de fechar. Tu falaste em se fechar, eu me lembrei, em Chicago, teve violência na cidade. A primeira coisa que o prefeito fez foi levantar as pontes para as pessoas dos bairros mais pobres não irem até a cidade. E aí, claro, diminuiu o afluxo de pessoas, né? A violência também, eu acho que é um exemplo, né, de quando tu não coloca barreiras, aumenta o número de pessoas e aumenta a violência, no caso de ter manifestações, né? Então,
No caso de São Paulo também, só complementando, Karine, no caso de São Paulo também a gente vê uma diferença muito grande no número de mortes e também de casos nas regiões, dependendo do poder aquisitivo, né? Então, acho que essa questão da transmissão e até dos tipos de trabalho que foram para o home office, né, e os que mantiveram as pessoas circulando pela cidade varia muito também. Eu tenho uma pergunta em relação à questão da análise dos dados de morte, assim. Em geral, a gente tem visto, né, populações que são mais suscetíveis e que têm doenças pré-existentes, como hipertensão, diabetes ou câncer, né, que tem mais risco de morte. Então, seria adequado, e no início também a gente discutiu muito a questão de avaliar comparativamente. Então, no ano de 2020, em julho, nós tivemos 10 mil mortes no Brasil. E nesse ano, quer dizer, em 2019, 10 mil mortes. E nesse ano de 2020, 20 mil mortes. Então, esse aumento de 10 mil mortes seria associado ao Covid. Se eu pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Eu posso comentar, acho sim, posso. O que acontece, você está trazendo uma estratégia interessante de avaliar o impacto dessa pandemia de uma forma talvez mais ampla, mais completa. Porque você está falando do excesso de mortalidade durante os meses da pandemia, em 2020, em comparação com a mortalidade usual nos anos anteriores, nos mesmos meses, no mesmo período do ano, nos anos anteriores. É uma análise interessante, eu já fiz essa análise, inclusive, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e isso está sendo feito por pessoas fora do Brasil para comparar os países, e talvez seja uma comparação até melhor, porque não só a doença, né, a Covid, ela tem um problema de subnotificação, né? Então você tem muitas pessoas que morrem pela Covid, mas não foram registradas, né, como tendo morrido pela Covid. Né? Isso foi melhorando, né, com o tempo passando, né, reduzindo essa subnotificação, mas ainda é uma questão. E uma outra questão é as consequências indiretas, né? Então, para lidar com a pandemia. Então, as consequências indiretas incluem não só pessoas que deixam de ser atendidas por outros problemas de saúde, que acabam, às vezes, complicando o quadro, porque os hospitais estavam evitando atender outros problemas, e aí essa complicação por outros casos, por outras doenças, acaba elevando o número de mortes por outras doenças. Mas também outras questões, por exemplo, o confinamento, né, o fechamento de lojas, reduz a circulação de pessoas, e isso reduz as mortes por batidas no trânsito, né, acidentes de trânsito, reduz mortes por violentas, né, por homicídio, e reduz também mortes por serviços de saúde que são desnecessários e danosos, né? Você tem muito tratamento, né, que é excessivo, né? São sobrediagnósticos e excessos de testes diagnósticos que levam a tratamentos, intervenções invasivas, inclusive desnecessárias, e tudo isso também aumenta o número de mortes, né, na vida normal. Quando você, durante a pandemia, você diminui o atendimento dessas pessoas, assim, paradoxalmente, né, parece, diminui o risco de morte, porque tem menos pessoas utilizando esses serviços, né, que são danosos. Então, tudo isso contribui para alterar o perfil da mortalidade durante a pandemia. Quando você olha para o excesso de mortalidade, nessa comparação na mortalidade total, né, agora com os anos anteriores, tudo isso é levado em conta. E aí a gente tem um quadro,
mais geral do efeito da pandemia, né? Inclusive, tem situações interessantíssimas, né? Quase todos os países, né, durante o surto pandêmico, mostraram um excesso de mortalidade, como você apontou no Brasil, né? Em São Paulo, o excesso de mortalidade, em São Paulo, eu não lembro se eu fiz para o estado ou cidade, mas acho que foi, não me lembro, acho que foi estado, não sei, acho que foi estado. O excesso de mortalidade está por volta de 2.000 a 3.000 mortes. Então, durante a pandemia, nesses meses aí de abril, maio, teve 2.000 a 3.000 mortes a mais do que nesses meses nos anos anteriores. O Rio de Janeiro também teve 3.000, 4.000 excessos de morte. E quase todos os locais, né, no Itália, Espanha, etc., tiveram esse aumento muito grande também no excesso de mortalidade. Já países como a África do Sul chamou a atenção que teve uma redução, não foi um excesso, uma diminuição. E provavelmente é porque lá a contribuição das mortes violentas é tão grande que com o confinamento, para lidar com a pandemia, diminuiu tanto a morte violenta que compensou o aumento nas mortes pela Covid a mais. Então, lá a pandemia causou uma diminuição na mortalidade geral. Então, eu acho, sim, interessante, se puder fazer, comparando países, estados, regiões, cidades, olhando para excesso de mortalidade, é uma estratégia bem interessante, sim. Muito, muito legal. Me ocorre um aspecto, um dado que chama atenção, que 90% de pesquisa nessa pandemia está sendo conduzido em países que têm 10% da população, que são os países desenvolvidos. E, no entanto, a gente tem percebido que no Brasil tem tido um maior número de pesquisas, até principalmente em relação às vacinas, porque está tendo interesse em ver essa situação de um número grande de casos, evidentemente é essencial a segurança dessas vacinas. E até na tua colocação me ocorreu, o Brasil está vivendo o que muitas vezes em doenças negligenciadas e tropicais a África vivenciou, né? Que era um campo de pesquisa muito grande. Tu achas que o CONEP está preparado para lidar com as questões éticas de pesquisas que estão ocorrendo, principalmente em relação a vacinas no Brasil? Ayrton, eu acho que a tua colocação é muito interessante. Eu não sei responder diretamente se eu acho que o CONEP estaria preparado ou não. O meu conhecimento do trabalho do CONEP intimamente é nenhum. O CONEP, para mim, é onde eu mando as minhas pesquisas para serem avaliadas e aprovadas, mas eu nunca tive assim, a oportunidade de trabalhar dentro, né, nem conhecer os mecanismos e tal, então não sei, né, o quanto que estão preparados e tal. Eu acredito que estejam, porque a gente já tem uma certa maturidade, né? Eu não sei. Agora, eu acho que esse fato é claro, né? Houve uma discussão que eu acho bastante interessante, bastante interessante, bastante controversa, que, de uma certa forma, eu acho que agora ela meio que parou, que era a questão dos estudos de desafios, né, para a vacina, então, the challenge studies, que é justamente para tentar lidar com esse problema que você disse, que para testar a eficácia e a segurança da vacina nos ensaios de fase 3, é importante que as pessoas estejam se infectando em quantidade, né, que a incidência da doença seja alta. Obviamente, nos países onde houve sucesso na contenção da transmissão do vírus, você vai levar anos para você ter quantidade de infecção suficiente para ter o resultado. Então, os ensaios têm que envolver países como o Brasil, que infelizmente, pelo insucesso, pela falha em conter a transmissão, é justamente o local onde você tem possibilidade de ter o resultado dos ensaios mais rapidamente, né?
A forma que os países desenvolvidos poderiam lidar com esse problema lá seria com esses estudos de desafio, que são estudos em que voluntários, né, geralmente não, só jovens saudáveis, voluntários, de nível socioeconômico alto, com nível de educação bastante alto, que tenham condições e estão a par dos riscos, aceitam submeter a vacina, né, experimentalmente, até aí tudo bem, porque faz parte, mas depois disso, submeter à infecção proposital, né, do vírus. Então, seriam expostos artificialmente, mas propositadamente à infecção. Incrivelmente, você tem mais de 30 mil jovens com esse perfil já voluntários, dispostos a se submeter por altruísmo puro, porque eles não vão receber nada em troca, não vão receber nenhuma recompensa. No entanto, como isso é muito controverso eticamente, porque são pessoas saudáveis e como não tem tratamento específico, uma pessoa que recebe a infecção artificialmente, depois faz um quadro grave e morreu totalmente desnecessariamente, né, causada pelo experimento. Então, parece que é uma resistência muito grande e ficou meio parado, né? Está lá milhares de jovens dispostos a se submeter, mas não foi para frente. Então, o que foi para frente foi testar em países como... Eu, sinceramente, não sou um especialista, né, nessa questão da ética, né? Mas eu acho coerente e ético, porque se você fizer os ensaios em países como o Brasil, onde você tem, Estados Unidos também, né? Onde você tem uma transmissão grande, você vai ter o resultado mais rápido e mais pessoas vão ser salvas, né? Mais rapidamente. Você vai salvar vidas. Então, não tem jeito. Acho que é isso mesmo, né? Eu acho que não tem por que se negar, né, a fazer os ensaios aqui. Mesmo tu questionando o termo ondas, né, que eu acho que é interessante isso que tu colocas, o que a gente está vendo, principalmente na Europa, parece estar sendo uma segunda onda, né, porque até o perfil dos infectados são mais jovens e que não precisam ir no hospital. Tu acha que o Brasil tem essa perspectiva, já que há uma diminuição clara, até a manchete hoje da Folha de São Paulo, que o isolamento social está muito baixo no país todo, e é isso que a gente vê nas grandes cidades, né? As pessoas não estão nem aí para isolamento social mais que ficar em casa, né? Tu acha que tem perspectiva de ter essa segunda onda também? E a segunda onda é a mudança do perfil demográfico, sendo mais jovens, o maior número de casos? Eu acho que a gente ainda no Brasil está na primeira onda. Se for usar o termo, a analogia da onda, acho que a gente não acabou a primeira onda. Acho que a gente está na primeira onda. Eu acho que uma situação... Vou pegar um exemplo aí de Manaus. Manaus, eu acho que você pode dizer que teve uma primeira onda. Eu acho que é uma exceção no Brasil, Manaus. São Paulo não, porque São Paulo claramente está lá no platô, está na primeira onda. Rio ainda está caindo, mas está na primeira onda. Manaus, acho que realmente chegou, desceu, foi lá para baixo, e o que aconteceu foi que na semana passada, retrasada, já começou a aumentar. E talvez seja até, eu acho que o que você está falando, pode ser uma mudança, né, no perfil demográfico, eu até tenho dificuldade de explicar porque caiu tanto, né, Manaus, mas agora subindo, pode ser até o inverso, né, pode ser que as pessoas, os jovens, né, muitos... desde o começo já estavam circulando, e agora as outras pessoas, né, que estavam se resguardando, mais velhas e que estavam em casa, vão começar a circular e se infectar. Eu acho que está cedo para a gente dizer, baseado nesse... Primeiro, eu acho que pode ser que a questão da mortalidade, né, comece a andar diferente, não tão colada, mais na questão dos infectados, né? Assim, número de infecções, número de mortes, talvez se descolhe
mais do que no começo na primeira onda. Né? Acho que como vai ser esse descolamento, não sei se vai ser exatamente como você falou, né? Uhum. Pode ser, mas deve ter um descolamento, sim, eu acredito. Ótimo. E aí, Dani? Eu estava aqui esperando uma oportunidade. Algumas coisas me chamaram a atenção enquanto o professor estava falando, que são algumas coisas que a gente já discutiu aqui, né, anteriormente, mas que sempre volta e são interessantes da gente abordar. Uma coisa é essa dificuldade que a gente tem de computar e de assumir o risco populacional. Quando a gente pensa, né, em risco populacional versus risco individual, a gente discutiu isso desde o início, né, o quanto essa situação com a pandemia lembrava, por exemplo, a dificuldade que a gente tem em implementar o uso racional de antibióticos, por exemplo, né, que para a pessoa que está com infecção, me dê logo de amplo espectro que eu quero resolver, mas se a gente usar amplo espectro em todo mundo, a gente não vai ter, né, antibiótico para todo mundo depois, vai ter resistência. Então, o quanto essa situação lembra essa situação dos antibióticos e a dificuldade que a população em geral tem, eu acho que todo mundo, mas principalmente, né, quem não é da área da saúde, não está estudando isso direto, de enxergar esse risco populacional e assumir isso como uma coisa importante. A outra coisa que você falou e eu achei, assim, também me fez pensar muito, o Brasil sempre foi conhecido, pelo menos eu lembro da gente discutindo isso, por ter uma capacidade de resposta até boa para quando tinha essas situações de grande volume, né? Eu lembro da discussão sobre a gripe H1N1 na época, que a capacidade de resposta, ainda que não seja distribuir o Zeltamivir, não possa ser considerada a melhor alternativa, mas ainda assim, uma capacidade de resposta boa. No caso do Zika, né, saiu pesquisa rápido e começaram já a ver, né, formas de ajudar essas pessoas. Então, de certa forma, eu tinha essa imagem do nosso sistema de saúde. Mas o quanto isso é difícil quando envolve a economia, né? Porque agora a gente dependeria de um esforço que vai além do se cuidar, né? Que vai além dessas questões relacionadas à saúde mesmo, mas que tem um impacto econômico absurdo, e aí a política entra forte, né? Não, pode interromper. Não, pode ser. Não, em relação ao teu primeiro ponto, eu acho ele fundamental. Eu acho que essa é a grande tragédia. Isso é famoso, né? É conhecido na economia, chama tragédia dos bens comuns, né? Então, é muito difícil. Eu acho que você aliviou a barra do pessoal da área da saúde, mas a dificuldade do entendimento do risco, da diferença do risco individual e risco populacional, isso permeia até quem trabalha na área da saúde. Né? Então, é muito difícil da gente entender e ficar na nossa cabeça. Né? Assim, tem vários aspectos ligados à tragédia dos comuns, inclusive um que a gente vai ter que lidar se houver uma vacina, né? Que digamos que você tem uma vacina que seja muito eficaz, tá? Que é possível, né? Que seja lá 80%, 90% de eficácia. Mas, pelo que, por exemplo, se você for olhar os Estados Unidos, já houve uma pesquisa mostrando que 1/3 da população disse que não vai se vacinar. Mesmo que tenha uma vacina eficaz, 1/3 disse que não vai se vacinar. Isso significa o seguinte, nossa sorte é que parece que esse vírus não tem um R, né, o R0 tão alto, não é um vírus do sarampo, por exemplo, né, é um vírus que está lá, o R deve ser de 2, tal, então, ou menos até um pouco. Então, as melhores estimativas no momento dizem que você vai precisar vacinar apenas entre 30% a 60% da população para você conseguir evitar que a pandemia continue, né?
Isso é uma sorte, porque se você pensa que 1/3 diz que não vai se vacinar, você pelo menos tem aí 2/3 que se vacinando provavelmente vai ser suficiente. E qual é a tragédia? Esse 1/3 de, vamos chamar de aproveitadores, né? Porque qual é o melhor dos mundos? É que todo mundo se arrisque tomando a vacina, menos você, e o vírus para de circular. Você nem toma vacina e nem vai ser infectado. Quer dizer, é o mundo ideal dos aproveitadores, né? E os suckers, né? Eu não sei qual é o termo em português, mas os suckers, que somos nós, que vamos nos submeter, né, vamos chamar os bobos, vão submeter a vacina e vão preservar esses outros que não vão tomar a vacina. Então, a tragédia dos comuns, ela não só é a dificuldade de você entender que o teu risco para você pode ser pequeno. E aí você fala, qual é o sentido, então, de eu me preservar? Bom, o sentido é que é pequeno para você, porque é pouco provável que de 100 pessoas a uma morta seja você, mas vai ser uma, que você causou infecção em 100, vai ser uma que você não vai conhecer, não sabe quem é, mas vai causar sofrimento em alguém, alguma família que você não conhece. Então, é um nível de altruísmo, às vezes, que é um pouco além do nível de altruísmo que o ser humano tem. Então, fica ali naquele limbo, né? A gente acaba que você tem, obviamente, o altruísmo, né, bastante espalhado, todo mundo tem um nível de altruísmo, algumas pessoas têm mais, outras menos, mas as coisas continuam andando porque tem um altruísmo aí rolando, né? Então, eu acho que a tragédia dos comuns, ela envolve não só a questão da dificuldade do entendimento da diferença entre risco individual e risco populacional, como também a questão moral, né, altruísta. Eu acho que uma coisa que a gente tem falado muito aqui também nas discussões é a questão da formação. Não só a formação do profissional de saúde, mas a formação até das crianças na escola, né? E do quanto se discute essa questão do coletivo, de você enxergar o outro, né? De como teve avanços em alguns casos nesse tipo de discussão e retrocessos. Acho que o retrocesso maior talvez em casa, mais do que na escola, né? Que antes a gente tinha uma formação moral muito forte em casa e que se a gente não tem tanto diálogo como a gente acredita que hoje está menos, né, diálogo do que a gente tinha antes, até pelos eletrônicos e tudo mais, isso pode ficar um pouco prejudicado, né, e tem impacto nisso. Duas outras coisas que me chamaram a atenção na sua fala e que é recorrente a gente discutir e como é difícil as pessoas, em geral, entenderem isso, é a questão de que a gente, ao invés de ter pico, teve platô. Inicialmente era o que a gente queria, mas as pessoas não estão entendendo que esse platô está alto demais, né? As pessoas olham uma coisa e falam assim, não, mas não era isso que você explicava, que não podia ser um pico, que tinha que ser um platô. Mas não é esse platô, né? Então, eu acho que tem uma dificuldade grande. Não, eu acho que a dificuldade, Daniela, a questão é a seguinte, a gente não quer platô. Não é nem só acreditar, a gente não quer platô, porque o que acontece, a confusão que se faz é porque um indicador é a incidência de novas mortes. Outro indicador é a quantidade de mortes acumuladas. A gente quer platô de mortes acumuladas. Porque quando você tem um platô de mortes acumuladas, significa que você não está tendo mais novas mortes. Aí significa que você já teve o pico das novas mortes. Então, a confusão está nesses dois indicadores. O exemplo da AIDS é bem característico disso, né? A AIDS não tem muitos novos casos, né, em comparação com outros períodos, né? Mas Ana Paula resumiu muito bem no chat, né? Que é o achatamento, a confusão entre achatamento da curva com platô, que foi exatamente o que eu estava querendo chamar a atenção, né? Principalmente pela forma como os dados são divulgados para a população em geral, que não se fala desses outros índices, mas se fala mais do número de novos casos, ou número de mortes diária, né? Tudo bem, esses novos casos, aí o que a gente não quer é um platô, porque se a gente fizer novos casos no platô, significa que a gente continua com uma transmissão de vírus acontecendo, né? Eu acho que quando você fala assim,
platô baixo, não é nem platô baixo, você pega a Coreia, ou pega a própria Itália agora, o Wuhan, praticamente você tem um caso esporádico, uma morte esporádica acontecendo a cada semana, né? Quando tem. Então... o que eu quis dizer é que no início, o que a gente explicava para a população em geral, e a população em geral, muito, eu estou falando da minha casa, né? Assim, das pessoas que convivem comigo e não são da área da saúde. Então, nas conversas vinha muito isso. Falaram que o pico era tal mês, não veio. Então, essa doença não é tão problemática assim. E aí a gente explicava, né? Não, olha, melhor que não veio, né? Melhor que o número de casos está aumentando devagar para o sistema dar conta. Entendi. Mas quando as pessoas olham o gráfico, elas só veem o platô, né? Que não é o que a gente queria, obviamente. E aí, essa dificuldade de entender que na realidade, isso não é bom, né? Que foi menos pior do que poderia ter sido, inclusive, a gente sabe disso, podia ter sido, acho que, muito pior. Em São Paulo, por exemplo, não foi feito lockdown, não teve o rigor que precisaria, mas se não tivesse sido feito o que foi feito, que é longe do ideal, certamente a gente teria um problema muito mais sério, né? As pessoas, por exemplo, confundem a história do hospital de campanha não estar lotado com não, essa dificuldade de entender, né? O se preparar para o pior, esperando que ele não aconteça, né? Então, seguro, né? É muito difícil de entender, né? E de assimilar isso. E acho que junta com o que estão chamando agora da fadiga, né? Da fadiga de ficar nesse distanciamento, né? Mas é óbvio, né? Porque realmente todos nós é muito ruim, porque a gente é melhor fazer ter uma atitude, um comportamento mais drástico por um tempo mais limitado, que ficar nessa lenga-lenga, entendeu? Exatamente. Durante um tempo longo, a gente não aguenta. A Ana Paula colocando ali no chat até que, como um pesquisador disse, ela esqueceu o nome agora, o platô é a assinatura do fracasso, né? Foi o Eduardo Massad. A gente tem visto, inclusive, comemoração desse platô, porque às vezes mostram os dados assim, os estados que estabilizaram, mas estabilizar em um alto número de casos não é bom, né? Exatamente, que a Ana Paula lembrou muito bem. O Eduardo Massad estava fazendo a live dele. O Eduardo Massad é um médico matemático que trabalha agora, se não me engano, na FGV. Ele é um sujeito que faz modelagem super complexa, de altíssimo nível. E ele está fazendo modelagem desde o início desse... Eu sei porque ele é amigo de um colega meu, que é outro também, que é modelador, que é o Cláudio Struchiner, né, que são dois especialistas em doenças infecciosas. São epidemiologistas, médicos, especializados em doenças infecciosas e fazem modelagem matemática e estão modelando. O Eduardo Massad, na live que ele fez junto com o Covas, não parece que é aquele, eu acho que é diretor do Instituto Butantan, em São Paulo, e mais outra pessoa que eu não lembro, ele falou exatamente isso. Ele falou que o platô é a assinatura do nosso fracasso. Exatamente, a comprovação, a assinatura do nosso fracasso. Deixa um dado que algumas pessoas comentam, assim, que a declaração de óbito, como é que está ocorrendo para identificar a causa do Covid-19? Ele é a causa básica ou é vocês têm uma ideia? Como é que... Eu não vou falar, eu não tenho conhecimento exatamente como está fazendo, não sei se varia de local para local. Conversei com uma médica lá da Fiocruz no começo, como que estava acontecendo isso. Ela mesma estava dizendo que estava tendo muita variação de como estava sendo feito. Então não tenho, eu não sei se agora está mais padronizado, porque realmente eu não tenho uma informação segura para dar, eu prefiro não dizer. E essa é uma das maiores fontes de notícias falsas, né, em relação ao Covid. Acho que uma das mais famosas que circulou bastante foi a notícia falsa, né, a fake news de que
cada certificado de óbito com Covid gerava R$18 mil para o município, e que por isso estavam notificando todas as mortes como Covid. Isso já foi desmentido, mas vira e mexe e volta, né? Eu ouvi, e ao mesmo tempo, a gente fica falando... Eu ouvi exatamente isso, é muito coincidência. Você está falando isso, eu ouvi nesse fim de semana, aqui no condomínio, uma médica conversando comigo, ela falou isso. Ela falou isso, exatamente o que você está dizendo. Eu falei assim, olha, eu não acho que isso é verdade. Não, isso apareceu de várias formas, assim, e já foi desmentido mais de uma vez, mas ele volta com um novo vídeo, e os vídeos, né, falando disso, são sempre mostrando um certificado de óbito com o Covid como listado, mas com alguém falando assim, não, mas aí eu fui conversar com o médico e o médico me contou isso, mas não tem o nome do médico, não tem o nome da cidade. Então, assim, é bem característico. Diz que, né? E ao mesmo tempo a gente continua falando da subnotificação, que a gente sabe que é um problema, acho que muito mais sério do que esse número de mortes erroneamente atribuídas ao Covid. Por isso que eu acho importante continuar acompanhando esse dado que eu acho que é a Karina, né? A Karine Blatt comentou, isso, que é o dado de excesso de mortalidade. Eu acho que a gente deve sempre acompanhar. Isso, é uma segurança, é um pouco atrasado, porque infelizmente aquele portal que a gente tem acesso, no portal Transparência dos registros civis, dos cartórios, está sempre atrasado e tem locais que tem dados muito estranhos, né? Eu fui analisar os dados do Rio de Janeiro, tem um momento no tempo, não me lembro, acho que foi 2018, 2017, teve um pulo, uma mudança absurda, né? Na quantidade de mortes, totalmente não pode ser verdade, alguma distorção, um artefato. Eu entrei em contato até com um jornalista famoso, ele entrou em contato, falaram que tem um problema, eles têm que resolver, não resolver ainda, então tem muitos problemas, mas, para variar, os dados de São Paulo são melhores, são confiáveis. Então, os locais onde você tem os dados melhores, a gente deve acompanhar o excesso de mortalidade para nos dar uma segurança em relação ao problema da notificação, que é sujeito, inclusive, à fraude, né? Então, é mais sujeito à fraude do que os atestados de óbito. Então, eu acho melhor, eu acho bom a gente estar sempre com esse retaguarda, né? Analisar essa mortalidade também. Uma pergunta, assim, que outras pandemias vão ocorrer, né? Isso é evidente, até a gente não tem falado tanto quanto deveria no país sobre mudança climática e o impacto na saúde. Eu acho que deveria estar nas manchetes também essa questão. Tu acha que o país está aprendendo, a sociedade está aprendendo com esse evento tão traumático que está sendo para todos nós? Sim, eu vou dar uma opinião assim, claro, não é técnica, né? Conversa entre amigos. Isso. Eu não sou daqueles que acham que depois da pandemia a gente vai ter uma nova vida. Quer dizer, é como se existisse uma vida antes e pós-pandemia, e que como é que diz, o novo, como é que se fala? O novo, né? Sei lá como é que é. O novo normal? Novo normal, obrigado. O novo normal. Eu não acredito. A minha sensibilidade, pelo que eu conheço um pouco sobre a natureza do ser humano, eu acho que o novo normal vai ser exatamente o antigo normal. Né? Sem solidariedade suficiente, né? Pelo menos. Não, eu acho que tem muita solidariedade. Eu acho que não tem solidariedade talvez suficiente para conseguir, às vezes, algumas coisas que a gente precisa, por exemplo, nessa pandemia precisou e não conseguiu, tal. Mas eu acho que o novo normal vai ser parecido com o normal anterior. A diferença, acho que vão ser diferenças pontuais. Eu acho que, por exemplo, questões práticas. Eu acho que o argumento que já existia de que a gente poderia ter mais trabalho remoto, por exemplo, vai ganhar mais força. Então, acho que a gente vai ser capaz de ter um pouco mais de atividade remota. Então, acho que talvez tenha um pouco menos de resistência para esse tipo de coisa. Né? Eu acho que para lidar com novas pandemias, o que pode acontecer é que na hora que a pandemia... Eu não sei se a gente vai ter a capacidade de se preparar melhor.
Eu acho que talvez não. Mas eu acho que na hora que a coisa acontecer, talvez a gente reaja de uma forma mais rápida. Porque a gente vai ter uma... Mas isso também depende de quando acontecer, né? Se for muito, se demorar muito, eu acho que não vai ficar na memória. Infelizmente, eu acho que não vejo muito assim essa mudança grande, não. Mas eu não sou pessimista, não, aí. Eu acho que a gente está indo muito bem. Eu acho que a gente estava indo muito bem. Eu acho que tem alguns retrocessos, como a Daniela falou, mas eu acho que são retrocessos pontuais. Eu acho que, no geral, eu acho que a gente está melhorando. Eu acho, inclusive, que você olha assim, eu vejo a minha filha, a geração da minha filha, né, tem 20 e poucos anos, eu vejo uma preocupação, às vezes, assim, com o todo, e com a questão dos animais, com a questão das minorias. Eu sinto uma sensibilidade muito maior do que eu sentia na nossa geração, né? Quando eu era garoto, então... Até a questão do racismo, né? Que no Brasil é um assunto proibido, né? Muito menos discutido do que deveria, né? Obviamente. Então, eu acho que a gente estava indo bem. Eu acho que a gente vai continuar indo bem. Eu acho que o que a gente aconteceu nessa pandemia, acho que foi, na verdade, um acidente de percurso. Foi um negócio... A nossa reação foi uma reação, sabe, meio... muito fora do que seria se a gente não tivesse vivido... Sabe, não tem como negar, até foi o Richard Dawkins que falou isso, não sou eu, né? Você olhar para países que têm governantes com assim, um perfil um pouco mais autoritário, menos preocupado com o bem global, como é o caso do Trump, né, que explicitamente, né, fala que o importante é os Estados Unidos primeiro, né? Eu acho que esse foi um azar, a gente ter que lidar com essa pandemia durante um período. No momento que a gente está precisando justamente de uma atitude oposta a essa, a gente tem que lidar nessa pandemia com líderes de países como os Estados Unidos falando esse tipo de coisa e o nosso aqui, o presidente, com esse tipo de atitude que ele tem tido. Então, a gente deu para mim, isso foi um acidente de percurso, foi um azar que a gente deu de ter líderes com esse perfil nesse momento da pandemia. Para mim é isso. E os objetivos do desenvolvimento sustentável, vocês acham que vai precisar modificar? Porque em 2030, evidentemente, não vai se atingir as metas que estavam se planejando atingir, né? Principalmente pobreza, iniquidade, né? Acho que isso provavelmente a comunidade mundial vai ter que rediscutir essas metas, né? Vocês não acham? Eu concordo plenamente. Eu acho que a pancada econômica vai ser realmente difícil de mensurar ainda, né? Eu acho que é cedo para a gente conseguir ter essa discussão, porque a gente não tem clareza ainda, né? Eu acho que a gente vai ter uma clareza talvez no final do ano que vem, final de 2021. Acho que é quando a gente vai ter alguma clareza para poder discutir esse tipo de coisa que você está falando. E não há dúvida que os países ricos vão ter que repensar fundamentalmente o nível de distribuição, não tem condição, porque não é do interesse nem dos países ricos que os países pobres sofram o que vão sofrer sem uma ajuda assim, brutal, porque... A professora Ana Paula está lembrando aqui que em estudos de simulação há poucos anos atrás, os Estados Unidos foram considerados o país mais preparado, né, para lidar com uma pandemia. E aí a gente teve, né, então o Robert Janet mostrando que esse preparo não estava tão bom assim, né, que as coisas não fluíram da forma como eles gostariam. Eu incluí o comentário, né, porque tinha a ver com o que a gente estava falando, e vou já emendar com uma pergunta dela, né? Então, sobre essa discussão das voltas a aulas, ontem saiu uma reportagem na Nature falando que por mais que o uso de máscaras, medidas de higiene e distanciamento físico sejam importantes, o elemento-chave é o controle da transmissão do vírus. Então, como lidar com isso nesse momento justamente da fadiga, né, da população? Eu acho dificílimo. Eu acho que esse tipo de
de risco, no momento em que a gente ainda está com a transmissão no nível que a gente está, eu acho exagerado. Eu concordo com a colocação do Eduardo Massad, né? É diferente a situação. Esses países estão experimentando, Israel, por exemplo, experimentou, e vários estão experimentando, no momento em que a transmissão do vírus estava muito baixa, controlada. E mesmo assim, o exemplo de Israel, teve que recuar, né? Então, para a gente pensar nisso, eu acho que não é o fim do mundo, entendeu? As crianças terem que ficar mais tempo sem escola, se a contrapartida colocar em risco uma quantidade de transmissão muito maior de vírus e levar muito mais mortes do que a gente está tendo. Então, ou a manutenção do nível de morte onde a gente está. Sobre isso, os meus filhos estão em uma escola municipal aqui em São Paulo, e eu participando das reuniões sobre essa discussão de volta às aulas, uma das coisas que surgiu na fala foi que existe uma preocupação com uma questão legal de que o Estado não estaria oferecendo a educação. Gente, é uma coisa tão fora, né, da casinha, pensar em algo assim nesse momento, e acho que mostra bem o quanto a gente tem essa dificuldade de lidar com uma questão de saúde que é grave, e ao mesmo tempo tendo essas questões legais e econômicas envolvidas, né? É claramente um momento de excepcionalidade, né? Então a gente quer passar rápido esse momento de excepcionalidade. Então a gente tem que ser radical, a gente tem que ser excepcional. Então, a gente não vai passar se a gente continuar com a vida relativamente normal. Até agora a ficha parece que não caiu. Sempre a esperança de que está caindo o número de casos. Pode até ser, pode dar sorte. Eu torço para que a gente tenha sorte. Pode ser que, como eu disse na minha fala e na apresentação, que com 20% de soroconversão a gente já controle a pandemia. Pode ser, tem um grupo bom, inclusive, de modeladores que fizeram esse cálculo. Recentemente, acham que com 20% é suficiente. 20% a gente chega daqui a pouco, com 500 mortes em São Paulo por semana. 1.000 mortes no Brasil, a gente chega a 20% com uma certa rapidez. E aí resolve tudo. Mas isso tudo é esperança. Eu acho que a gente não pode, quando está lidando com pessoas morrendo, sofrendo, a gente vai lidar com esperança. Acho que a gente não pode esperar que vai torcer, rezar. Tem até o termo em inglês wishful thinking, né? Exato. Pensamento mágico que as crianças podem ter, mas os adultos não, né? Podem, exatamente. É isso. Bom, acho que a sua fala nesse momento a gente está discutindo até, né, aí, então, até onde a gente vai com as lives de quarta-feira, porque elas começaram dentro de um curso, e esse curso está terminando agora em agosto, mas a gente nem tinha planejado as lives de quarta-feira a princípio, e aí elas acabaram acontecendo. Mas, independente de quando a gente vai terminar, acho que foi um momento muito oportuno da sua fala, porque deu a oportunidade de esclarecer algumas coisas que em outras conversas tinham ficado a gente especulando, né? Exatamente. Veio com uma propriedade, assim, trazendo um conhecimento para a gente poder tirar algumas conclusões e, ao mesmo tempo, a gente revê uma série de discussões que a gente fez ao longo dessa trajetória toda das conversas aqui de quarta-feira. Legal. Eu tenho duas colocações. A primeira, eu sei que tu trabalha bastante com câncer, né? E uma parcela importante de fatores de risco de todos os tipos de câncer é o comportamento, os hábitos das pessoas. O quanto esse aprendizado em doenças infecto-contagiosas possibilita melhorar o manejo de doenças crônicas não transmissíveis, Paulo? É só fazer uma ressalva. Eu trabalho, você fala que eu trabalho com câncer, porque a gente participou juntos, nós dois, de elaboração das diretrizes nacionais do Ministério da Saúde para a detecção precoce de câncer de mama. Exatamente. Mas eu entrei nesse grupo pelo meu conhecimento sobre trabalho em prática baseada em evidência, revisão sistemática,
e meta-análise, mais que propriamente pela minha inserção na área do câncer. Né? Na área do câncer era o Arne Migotti do INCA, né? Isso. Mas, de qualquer forma, eu tenho uma proximidade com doenças crônicas não transmissíveis, de uma forma geral, e eu concordo com você que o comportamento é fundamental que influencia muito a incidência tanto de doenças crônicas não transmissíveis, quanto no caso agora, claramente, né, dessa doença, da Covid-19. Mas eu vou repetir o que eu falei antes, Ayrton. Eu acho que o comportamento ele é muito influenciado pela situação macro, né, pelo quanto que as circunstâncias favorecem o comportamento adequado e quanto que elas não favorecem o comportamento adequado. Então, acho que a gente estava indo num caminho bom, como você falou. Havia um ambiente, por exemplo, muito propício a que as pessoas parassem de fumar. Né? Todo esse programa, né, contra o tabagismo no Brasil foi um programa amplo, né, envolvendo desde legislação referente à propaganda, né, até a reduzir a agressividade da própria indústria, né, nas táticas de venda e tudo, até proibição de fumar em restaurantes, em lugares fechados, etc. E isso, na verdade, é mais importante do que ficar dizendo para as pessoas que elas têm que parar de fumar. Né? Então, eu acho que e praticamente todas as outras questões da dieta é a mesma coisa. Né? A questão do açúcar, né? Como que dizer para as pessoas comerem saudável não funciona, mas você modificar a dieta da cantina na escola, modificar a política nacional, né, em vários aspectos, de refeição em escolas, etc., esse tipo de coisa funciona. Eu acho que a gente vai continuar nesse caminho como estava antes. Não acho que a pandemia vai trazer nenhuma contribuição para o caminho que a gente estava trilhando, que era um bom caminho, não. Né? Eu acho que as pessoas vão continuar com a dificuldade de entender que é difícil você mudar individualmente, né? Que tem que se mudar são questões macro. Então, eu acho isso. Não sei se... Não, ótimo. Até quando tu falaste, me ocorreu, claro que é um dos fatores, mas é um fator importante. As crianças têm um bom desenvolvimento e um bom comportamento muito em função do comportamento dos pais, né? Reflete, não é o único, evidentemente, mas certamente contribui, né? Agora, em relação ao câncer especificamente, eu acho que uma coisa que a gente, inclusive tendo a ver com o nosso trabalho que a gente realizou sobre rastreamento para câncer de mama, eu acho que agora sim tem uma grande oportunidade para a gente avaliar, né, até que ponto a eficácia desse programa, ou até os danos, né, que esse programa traz, porque a gente está passando por um momento que os exames para rastreamento foram diminuídos, ou senão, inclusive, provavelmente cessaram, né, aqueles rastreamentos, né, populacionais. Então, talvez a gente tenha, como eu falei também durante a apresentação, né, um benefício nesse sentido, as pessoas se tocarem que muitos dos serviços médicos e das intervenções médicas que elas estavam habituadas, na verdade, estavam talvez trazendo maior risco de dano do que benefício, incluindo aí o rastreamento para câncer de mama. Isso. Até ontem, um jornalista do Estadão me procurou para saber qual é o impacto dessa pandemia nas cirurgias pelo SUS. Eu disse, bom, eu não sou a melhor pessoa para falar, mas comentei 2 aspectos que eu podia contribuir. Uma é diminuir os casos desnecessários de procedimentos médicos em função sobre tratamento e sobre diagnósticos característicos, e o outro que veio para ficar, para introduzir a telesaúde, né? Evidentemente, isso mudou, o modelo de saúde mudou em todo o mundo, não só no Brasil, né? Então, essa relação com o serviço de saúde, o trade-off vai ser muito mais evidente para os pacientes, né? Espero que os profissionais de saúde também caiam a ficha, né?
Eu concordo com você. Eu acho que essas mudanças, como eu falei, trabalho remoto e gerenciamento através de situação assim remota, telesaúde, etc. Eu acho que esse tipo de coisa a gente pode ter uma mudança sim. Acho que vai ganhar força. Muito bom. Bom, eu aprendi bastante. Muito obrigado, Paulo. Eu também. Obrigado a você. Aqui no chat já tem alguns agradecimentos pelo debate, parabéns pelo trabalho. Então, assim, só agradecer mesmo pelo seu tempo, pela disponibilidade de almoçar rápido ou deixar para almoçar depois, na quarta-feira. Esse horário a gente sabe que não é o melhor horário, mas esse horário aconteceu por acaso, e aí a gente decidiu manter. Mas lembrando, as pessoas que a gente sempre grava e disponibiliza no YouTube depois, então a gente sabe que é um horário que nem sempre vai ter muita gente, mas a gente sempre tem uma audiência qualificada aí fazendo perguntas interessantes. Então, muito obrigada. E já divulgar para a semana que vem, nesse horário, a gente já confirmou com o Antônio Vaz Carneiro, ele é médico, professor da Universidade de Lisboa, e vai falar sobre a experiência em Portugal sobre a pandemia, que eu acho que é bem interessante, né? Então, quem puder assistir... Já fica o convite. Recomendo. Tá bom. Então tá, só mais uma vez, obrigado aí, Ayrton e Daniela, pelo convite, foi ótimo. A Karine também está aqui, é outra das coordenadoras do curso, está com a gente a professora Raquel também, que você conhece, e a professora Alice, então são as demais coordenadoras desse curso. Então, muito obrigada. Obrigado a vocês, foi ótimo, obrigado. Tchau. Boa semana. Até logo, tchau. Tchau, gente, obrigada.